Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, vai ter uma cerimônia de arrependimento climático agora ali no Monte Sinai. E olha que interessante, no Monte Sinai eles vão declarar ali no dia 13 de novembro os 10 mandamentos universais, bem no Monte Sinai. Chegamos ao Sinai em um movimento de arrependimento e busca para reunir líderes das principais religiões do mundo para apresentar um chamado interreligioso profético à ação com justiça climática, 10 mandamentos universais. Veja Crislã. O Crislã posicionou-se para ser a força matriz religiosa de nossos dias, líderes combinados de todas as religiões do mundo sob a bandeira do Vaticano. E está em todos os lugares que você olha. Crislã é a base sobre a qual criados, trazido à vida pela mesma pessoa que vendeu a declaração de fraternidade humana do Papa Francisco ao mundo muçulmano em 2019. Agora, na Conferência Climática da ONU COP27, no Sinai, Egito, no final desse mês, Crislã voltará a ocupar o centro do palco, enquanto líderes interreligiosos revelam sua justiça climática, 10 mandamentos universais e se arrependem de seus pecados climáticos à Mãe Terra. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles perecerão da terra e debaixo destes céus. Jeremias 10:11. A religião mundial do Crislã, ela começa a se fazer presente, né? E ela começa a, como se fala, no judaísmo tem a Bíblia, no cristianismo também, no Alcorão no Islã, e aí eles estão lançando seu próprio livro, suas próprias leis, suas próprias regras. Não sei qual que é o Deus deles, mas colocar 10 mandamentos universais climáticos, bom, enfim. No Sinai, um chamado profético de Crislã por justiça climática e cerimônia de arrependimento. Do Centro Interfaith para o Desenvolvimento Sustentável, entre 6 e 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática da ONU, a COP27, acontecerá na Península do Sinai, no Egito. As comunidades religiosas, os líderes religiosos têm um papel fundamental de desempenhar na abordagem às mudanças climáticas e da justiça climática, que requer uma profunda transformação da sociedade. Para apoiar, desafiar e inspirar discussões durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, eventos climáticos interreligiosos ocorrerão no Sinai, que serão emocionantes, transformadores e um momento de inspiração para comunidades religiosas e para a humanidade. Os líderes religiosos exigirão um reexame das atitudes arraigadas e a identificação de maneiras de transformar essas atitudes para o bem-estar da terra, nossa casa comum. Aí você vê basicamente todas as religiões do mundo, né? Eu não sei essa religião aqui qual que tá com capuz. Vai saber. O Monte Sinai é uma montanha cuja memória e significado se destacam como lugar da revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo e islamismo. Como um antigo espaço sagrado, foi o local da experiência profética, da recepção da mensagem de Deus para os profetas Moisés e Elias em todas as 3 tradições abrâmicas. O profeta Maomé na tradição muçulmana também. Escolheram bem o lugar. A COP27 que acontece no Sinai pode lembrar a humanidade nossa sagrada responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Ao lançarmos a parceria climática do Sinai no cume do Monte Sinai, a iniciativa revelará a justiça climática. 10 princípios climáticos universais que moldará como as congregações religiosas abordam as mudanças climáticas e promovem uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada. Chegamos ao Sinai em um movimento de arrependimento e busca. Buscamos uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada.
e buscamos receber e amplificar uma mensagem de vida e hábitos que sustenta a vida que a humanidade precisa ouvir hoje. Nesse espírito, os parceiros do projeto reunirão seus principais religiosos das principais religiões do mundo para apresentar um chamado interreligioso profético à ação, justiça climática, 10 mandamentos universais. A originalidade do chamado em compilar os melhores ensinamentos de todas as religiões em apoio à justiça climática inspira nas grandes figuras proféticas associadas ao Monte Sinai. Ensinamentos e ideias espirituais serão destacados a fim de ajudar as comunidades religiosas e a humanidade em geral a abrir seus corações para mudar a nossa sobrevivência coletiva. Não sei se você está entendendo. Mas o que eu entendi foi que eles vão pegar essas 3 pessoas, né, que ali da questão do Monte Sinai, que é junto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, meio que vai misturar, eu entendi assim, os ensinamentos dessas religiões acopladas à justiça climática. É como recriar uma Bíblia. A palavra de Deus vai ser meio que modificada ou adaptada. Vamos lá, inspirar e liberar os objetivos do evento. Inspirar e liberar o poder das religiões, líderes religiosos, comunidades, órgãos políticos, órgãos civis, motivar a ação entre as comunidades religiosas e o público, convide a mídia para cobrir a defesa dos líderes religiosos, promover uma coalizão de líderes religiosos, gere novos materiais de educação climática. Este é um evento realizado por líderes religiosos mundiais. Em seu núcleo está o trabalho do Eliar Bohat, da Of Religious Leaders, uma comunidade ativa de líderes religiosos do alto nível. Os parceiros do projeto também procuram envolver celebridades. No Day End Begins é a sua linha de frente de defesa contra a maré crescente de escuridão nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja. E aqui está falando de outros assuntos. Então você vai entender, não sei se você está meio que entendendo. Mas pelo que eu entendi, vai pegar as 3 pessoas ali que são bem representativas nas 3 religiões. Vai pegar essas partes da Bíblia, do Corão e tal, e vai acoplar a uma ideologia climática. Assim cria-se os 10 mandamentos climáticos. É uma mistura, pegar a Bíblia e colocar nos seus próprios interesses? Sim. É como se eles estivessem modificando a Bíblia. Porque a Bíblia, principalmente os 10 mandamentos, fala mais sobre a criatura humana, né, o ser humano. E o engraçado é que essa cerimônia não chama o arrependimento das pessoas, só em relação ao clima. Sobre o clima, uma revista Bioscience, um grupo de cientistas liderado pelo professor William Ripley, da OSU, ele concluiu que a humanidade enfrenta claramente uma emergência climática. O relatório intitulado Aviso dos Cientistas Globais sobre a Emergência Climática de 2022 descobriu que 16 dos 35 sinais da vida planetária que os autores usam para rastrear as mudanças climáticas estão se movendo em taxas extremas. Novos dados mostram ondas de calor mais frequentes e extremas, aumentando a perda global de florestas devido a incêndios e disseminação do vírus da dengue transmitido por mosquitos. O engraçado ou interessante é que o Bill Gates soltou mais milhões ainda do vírus da dengue. Milhões! Parece que na Europa. Para quem não sabe, ele tem um laboratório aqui no Brasil. E aí tá falando que o mundo tá acabando pela disseminação do vírus da dengue. Eles estão soltando e agora vem com essa... Para você ver que essa coisa de clima é meio nova ordem mundial. Porque se o vírus da dengue está dando problema, então não deveria soltar, deveria matar. Estranho, né? E
Aí você vai vendo que tudo é uma agenda mesmo, não tem lógica nenhuma, nenhuma. O vírus da dengue foi solto milhões nos Estados Unidos, agora na Europa. E eles estão falando que isso está causando problema climático. Então para que está soltando? Aí você vai vendo como que é a agenda. A verdade, o Crislã segue uma agenda. Não tem outra explicação. E fora que está distorpando a palavra de Deus, isso é muito perigoso. Porque distorcer a palavra de Deus a seu benefício